A parte número 2 diz: a palavra de Deus é evangélica. Tópico 1, a lei de Moisés é evangélica. Tópico 2, a história de Israel é evangélica. Tópico 3, a poesia de Israel é evangélica. Tópico 4, os profetas são evangélicos. Veja aí, a Bíblia Sagrada é um livro essencialmente evangélico, do Gênesis a Malaquias. Demonstra que Jesus é o Cristo prometido por Deus aos patriarcas e santos profetas, haja vista a exposição messiânica que o Divino Mestre fez aos discípulos no caminho de Emaús. Lucas 24, 13 a 35. Olha, Jesus lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então veja que Jesus, quando explica aqueles dois discípulos que estavam a caminho de Emaús, ele vai dizer para eles então que todas as Escrituras falavam exatamente sobre ele, sobre a vinda dele, sobre tudo que aconteceu ali em Jerusalém. Então nós temos que entender que toda a Bíblia fala sobre Jesus, revela para nós Jesus. Porque só através de Jesus é que se pode ser salvo. Não tem outra maneira. Não tem outra pessoa. É só Jesus. Então, toda a Escritura foi escrita visando o homem conhecer Jesus. Então, no tópico 1, a lei de Moisés é evangélica. Em Gênesis, Deus faz diversos anúncios evangélicos destacando a redenção da humanidade. Gênesis 3, 15, 12, 1 e 2. Inicialmente o Senhor proclama aos nossos pais, ainda no Éden, a vinda da semente da mulher que haveria de pisar a cabeça de Satanás. Mais tarde, ao convocar Abraão, a verdadeira fé, promete-lhe que, através de sua geração, seriam abençoadas todas as nações da terra. No Êxodo, a Páscoa ilustra não apenas a liberdade de Israel, mas também a libertação de todos os que, em todos os lugares, recebem o Cordeiro de Deus como seu Salvador. Êxodo 12, de 1 a 28, 1 Coríntios 5, 7, 1 de Pedro 1, 19. Somente Jesus é capaz de tirar os pecados do mundo. João 1, 29. Finalmente, em Deuteronômio, Moisés fala abertamente sobre o Messias que havia de vir. O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Deuteronômio 18, 15. Diversas revelações sobre a vinda do Messias. Desde que o homem foi colocado na terra e pecou, começou então a haver essas mensagens dadas por Deus, indicando Jesus Cristo, indicando então a salvação desse homem, o perdão desse homem. Então nós vemos já no Gênesis a promessa de um que esmagaria a cabeça da serpente. Nós vamos ver com a chamada de Abraão, falando que as nações seriam benditas nele. Depois nós vamos ver aí, através lá do Cordeiro, que foi morto lá na Páscoa. Olha lá, aquele povo era o quê? Escravo. O que mais? Era pobre. O que mais? Estavam doentes. Se você ler a palavra de Deus, nos Salmos, você vai ver que o povo que era escravo ficou livre, depois que comeu o Cordeiro. Era escravo, ficou livre. Depois, era doente, ficou curado, sarado. Que diz a palavra de Deus, não havia entre eles nem um só doente ou enfermo. O povo que era pobre, o que aconteceu? Saíram com prata e com ouro. Olha aí. Isso é que foi executado através da morte daquele cordeiro. E aquele cordeiro representa quem? Representa Jesus. Assim como o sangue foi passado na ombreira da porta e o anjo da morte saltou por cima, assim também o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e a morte nossa, a morte espiritual, afastamento de Deus, não vem sobre nós, porque o sangue de Jesus nos purificou, nos lavou, nos faz uma cobertura, nos livra da ira futura. Então olha só, tudo tem o seu significado. Então Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se olha só, materialmente, se eles eram escravos, ficaram livres. Se eram pobres, ficaram ricos. Se estavam doentes, ficaram sarados. E imagine espiritualmente
o que significa para nós o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é a nossa Páscoa. Então é muito superior. As bênçãos ali eram bênçãos materiais, as nossas. Além de ter as materiais, tem as espirituais, que são superiores a essas. Nós estamos firmados em melhores promessas do que as promessas que foram dadas a Israel. As nossas são superiores ainda, são espirituais. Nós vamos morar com Jesus para sempre na Nova Jerusalém. Nós vamos subir no arrebatamento da igreja. Olha só, é coisa maravilhosíssima. E nós vemos aí Moisés revelando claramente que Deus haveria de levantar um outro profeta semelhante a ele. E que todos deveriam ouvi-lo. Se não ouvissem, seriam amaldiçoados. Então, uma revelação clara aí do Messias. No tópico 2 diz: a história de Israel é evangélica. No auge da história de Israel, quando o povo de Deus já se havia libertado de todos os seus inimigos por intermédio de Davi, o Senhor promete ao seu ungido: porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Segundo o livro de Samuel 7,16. Essa promessa declaradamente evangélica refere-se ao Senhor Jesus, que além de ser conhecido como filho de Davi, é aclamado como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mateus 1,1, Apocalipse 19,16. Então veja só, Deus agora faz uma promessa a Davi, que o reino dele não teria fim. E ele faz uma promessa de que um descendente de Davi reinaria sobre Israel. Olha só, já mostra claramente a vinda de Jesus. E quando é que isso vai acontecer? Era para acontecer quando Jesus veio, nasceu ali entre os judeus, mas eles não o aceitaram. Então essa promessa foi adiada para quando? Para o milênio, quando Jesus governará sobre Israel durante 1000 anos. Olha aí, uma promessa clara escrita no Antigo Testamento. Como o livro de Samuel é considerado a história de Israel, então a história de Israel fala sobre a vinda de Jesus. Agora vamos ver aí no tópico 3, a poesia de Israel é evangélica. Na poesia de Israel, o Senhor anuncia a chegada do Salvador através de versos e cânticos. No auge de sua dor e angústia, confessa Jó: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó 19:25. No Inário de Israel, Davi, o suave cantor, profetiza o triunfo do Messias, como está em Salmos 2, de 1 a 12. Mas também descreve-lhe o sofrimento em favor da humanidade, como está em Salmos 22, de 1 a 31. Vemos aí uma bela referência acerca de sua morte e ressurreição, dos Salmos aí 16, 10. Os livros aí, Jó, Salmos, são livros poéticos, e eles falam também, revelam a vinda de Jesus. Vamos ver aí, Jó, por exemplo, diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Olha, está revelando exatamente a vinda desse Redentor, de Jesus Cristo. Olha, Salmos 2,12 diz: beijai o filho para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Olha aí, uma pequena parte do Salmo 22. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Veja os Salmos 16:10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Então veja só que os livros poéticos falavam a respeito da vinda de Jesus, já revelavam situações na vida de Jesus Cristo. Então a Bíblia aí, na parte poética, também era evangélica. No tópico 4, os profetas são evangélicos. Os profetas, inspirados pelo Espírito Santo, descreveram a vida de Cristo detalhadamente. Isaías profetizou acerca de sua concepção virginal e de seu sofrimento vicário, Isaías 7,14, 53, 1 a 12. Jeremias falou da nova aliança que o Senhor, por intermédio de Israel messiânico, haveria de estabelecer com toda a humanidade. Veja aí Jeremias 31, de 31 a 33. Miqueias mostrou o lugar do nascimento de Cristo e Daniel revelou a sua soberania. Então veja Miqueias 5,2 e Daniel 7, de 13 a 14.
Olha o que diz Isaías 7,14. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Veja Isaías 53, o capítulo todo, mas vamos falar aí apenas o versículo 4, que diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Vamos ver Jeremias 31, de 31 a 33. Vamos ver o versículo 33 só, que diz: mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Vamos ver em Miqueias 5,2, diz: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti lhe sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Veja aí Daniel 7, de 13 a 14. Versículo 14 diz: e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Então veja só que os profetas profetizaram sobre a vinda de Jesus, sobre o reino de Jesus, sobre a eternidade de Jesus. Então veja só, os livros poéticos revelavam Jesus, revelavam o Messias, o Salvador.